Bom, vou falar para vocês agora um pouco sobre o que tem mudado na minha vida nesse último mês. Desde a minha infância, eu posso dizer que eu já sofria com esses problemas da esquizofrenia. Porém, foi dia 4, agora eu fiz 30 anos de idade. Até 3 dias antes do meu aniversário eu fui internado. Tive um surto psicótico. E alta um dia antes do meu aniversário, no dia 3. Então assim, eu já tive outros surtos já. Porém, eu nunca consegui contar pra ninguém, falar o que eu tava passando ou o que eu tava sentindo. Como que eu poderia me abrir mesmo pra poder falar com alguém. Só que mais ou menos um mês eu tive algumas ideações suicidas. Estava pensando em tirar minha própria vida. Conversei com uma psicóloga e ela pediu para mim procurar ajuda, pediu para mim ir no médico. Eu aqui na minha região tenho a UAI, que é um hospital público. Ela me aconselhou a ir lá. Fui para lá, fiquei internado por 2 dias. Chegando lá, fiquei dopado. Ganhei alta e na empresa que eu trabalho tem convênio médico. Aí sim eu comecei a fazer um tratamento psiquiátrico. Comecei também a fazer um tratamento com uma psicóloga. Então assim, falar pra vocês que é fácil, não é. Primeiramente, eu sou uma pessoa que mora sozinha. Os médicos me pediram, aconselharam para mim não ficar sozinho em casa. Porém, eu acabei me isolando demais. Não tô conseguindo mais ter contato com as pessoas. A questão da depressão, da esquizofrenia, de tudo, que eu acabei me isolando muito. Então, assim, isolei da família, de todo mundo. Tô tendo bastante apoio, principalmente de 2 irmãs minhas. Tá sempre me ajudando. Alguns medicamentos ficam até com elas, porque os medicamentos são muito fortes. E os médicos, eu acho que com medo de eu tomar alguma dosagem errada ou alguma coisa assim, eles pedem que elas me entreguem o remédio a cada 5 dias. Deixa comigo só uma dose para mim tomar por 5 dias. Então assim, eu acabei me isolando. Como eu estava falando na questão do trabalho, acabei sendo afastado pelo INSS. Estou afastado atualmente, ainda não recebi, porque eles marcaram uma perícia para mim para daqui praticamente 2 meses. Então assim, estou tendo o apoio do meu pai, da minha mãe, da minha irmã principalmente financeiramente, quanto psicologicamente. Que o tratamento no hospital que eu faço é um hospital particular e a minha irmã trabalha lá, então ela sempre me acompanha nas consultas, sempre estão me levando lá. Porém, a depressão, ela muda demais a gente. Então, assim, eu acabei ficando muito sozinho. Não consigo mais ter convívio com as pessoas. Não consigo mais, às vezes, sair de casa. Os meus surtos psicóticos, o problema que eu tenho mais grave é uma sensação de observação, como se alguém estivesse me observando. Quando eu ando na rua, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas estão falando de mim. Às vezes eu tô em casa, eu tenho a sensação que tem alguém me olhando. Isso é um transtorno até paranoide. Então, tipo assim, às vezes eu sempre tô achando que as pessoas estão me observando, que as pessoas estão me olhando. E eu comecei a gravar um pouco esses vídeos hoje, por mais incrível que pareça, para mim poder conversar. Porque eu costumava ficar dias em silêncio, sem falar nada, sem conversar com ninguém. Pra falar a verdade, as pessoas me mandam mensagem,
Às vezes até me liga e eu só ignoro. Não tenho vontade de responder ninguém, não tenho vontade de falar com ninguém. Então assim, queria deixar esse relato com vocês, que a depressão, psicose, esquizofrenia e bipolaridade é uma coisa muito séria. Os remédios ajudam demais, porque já aconteceu comigo de eu ficar 2, 3 dias sem dormir, sem conseguir dormir. Pra falar a verdade, já fiquei até sem conseguir comer. Então, assim, nessa questão, os remédios ajudam muito. Porque deu uma regulada no meu sono, tô conseguindo dormir melhor. Porém, é um tratamento um pouco doloroso, porque acaba que você se torna refém de um remédio. Porque parece que agora, por mais que tenha um pouco mais de um mês, dentro desses últimos 30 dias eu tive 2 surtos psicóticos, com vozes de comando, alucinações. Então, assim, é muito complicado porque a gente se torna refém de um remédio. Parece que agora eu não consigo dormir, não consigo descansar sem eu ter que tomar esses remédios. Então, assim, a ajuda da minha família está sendo muito essencial para mim. Uma coisa que é muito importante. Porém, era uma questão que eu não poderia estar ficando sozinho, só que eu tô num grau tão alto, assim, tão elevado, que eu já não tô conseguindo mais ter contato com as pessoas. Por escolha minha mesmo, eu tô preferindo ficar sempre sozinho. Pra falar a verdade, eu já cheguei a pesar 112 quilos. Não sei se por conta da depressão, hoje eu tô pesando 75 quilos.